Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é Dicas para alcançar a paz interior. E eu vou começar trazendo uma música do Gilberto Gil, que sempre nos inspira a paz, né? O título da música é A Paz, né? E ela começa dizendo que a paz invadiu meu coração, etc. Mas num dado momento da letra, ela diz que contradição só a guerra faz nosso amor em paz. E o maior amor que nós estamos falando aqui hoje é o amor de nós por nós mesmos, é reconhecermos a nossa dimensão interior, é nos pacificarmos com essa nossa dimensão interior, que é onde nós buscamos a maior paz, né? De onde vem toda a nossa ansiedade, de onde vem toda a nossa preocupação, de onde vem tudo aquilo que nos incomoda, vem do nosso ser interior que está aflito, está preocupado, está vivendo uma situação assim de extrema tensão, né? E nós precisamos fazer a paz conosco mesmo. Então, só a guerra faz o nosso amor em paz. Mas de onde vem esse conceito de que para eu alcançar a paz eu tenho que travar uma guerra interna? Quem trouxe isso inicialmente, né, há milênios atrás, foi Krishna, o fundador do hinduísmo, e que no livro sagrado hindu, né, o Bhagavad Gita, Krishna fala com Arjuna que para ele poder alcançar a paz, ele precisa guerrear contra os seus parentes, né? Quem são os seus parentes? São, na verdade, essa é uma linguagem figurada, né? Que representa todas aquelas e aqueles aspectos interiores do príncipe Arjuna que ele precisa combater e precisa vencer e precisa transformar aquilo numa situação pacificada. Então, existe uma guerra que nós precisamos travar conosco mesmo, né? E o Gil tem razão, só a guerra faz nosso amor em paz. E essa guerra, ela é descrita ah, em várias religiões, né? E eu vou trazer aqui a dimensão religiosa como esse instrumento de encontrar a nossa paz interior. Em todas as religiões há essa questão de se travar uma luta, uma verdadeira queda de braço com quem? Com o nosso ego. O ego é com quem nós devemos guerrear. E a gente tem sempre essa percepção equivocada, né? De que nós precisamos, na verdade, para travar essa guerra contra o ego, ter que encontrar alguma coisa fora que resolva isso. A solução está fora, não está dentro de mim. Né? Então, é uma situação que me aflige, está fora de mim, é uma pessoa que me aflige, está fora de mim. Eu sempre elejo, desculpe, alguém ou algo que está fora de mim. Ah, é a falta de dinheiro que faz eu viver nessa situação horrenda que eu vivo com falta de paz interior. Então, é a falta de bens materiais, ou é a falta da atenção, amor e carinho de uma pessoa, enfim. Sempre o problema está fora. Mas o problema está dentro de nós. Nós temos que colocar esse campo de guerra, né, esse campo de batalha, travado dentro de nós mesmos, né? E quando a gente vai se entregar a essa batalha interior, é contra o quê? É contra um conjunto de valores que nós construímos ao longo da nossa vida, que foram herdados de nossos pais, da família, que são nossos valores fundantes, né? São valores que a sociedade também nos deu e que acreditamos serem os valores que devemos seguir em nossa vida. Mas isso não é verdade. Tem um momento que nós temos que destruir esses valores, né? E assumirmos os verdadeiros valores que são nossos. Isso não significa abandonar todo o nosso passado, né? Porque a imagem que Krishna traz, né, de que nós temos que Arjuna, o príncipe, tem que guerrear contra todos os seus familiares e matar todo mundo, é o símbolo de que nós não podemos ser reféns dos conceitos e preconceitos que nos são dados através da herança familiar ou através da herança social. Quando nós nos libertamos disso, nós encontramos a verdadeira paz. Porque a paz não existe enquanto nós estamos lutando contra valores que nós temos dúvida se são esses os nossos verdadeiros valores ou não.
Por exemplo, um valor que nos é dado é que nós temos que prosperar no mundo material, temos que ser prósperos, temos que ganhar dinheiro, e se você não ganhar dinheiro suficiente para poder ostentar a sua capacidade financeira, você não é uma pessoa que foi vitoriosa. Isso em todas as dimensões sociais, não estou falando só de gente rica, não, estou falando de gente humilde também, que entra nesse jogo equivocado de que eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso lutar para ganhar dinheiro, para eu poder provar que eu sou capaz e que eu posso ter o meu lugar ao sol na sociedade. Isso é um valor que nos foi passado. Será que eu adoto realmente esse valor? Será que eu tenho realmente o sentimento de que esse valor para mim é importante? Isso pode não ser verdade. E definitivamente não é verdade na maioria dos casos. E então eu vivo uma situação de angústia em busca da realização financeira, qualquer que ela seja, qualquer que seja o seu nível, o seu grau, para que então eu diga, eu sou uma pessoa feliz. Há tantos outros exemplos, né? Às vezes, a profissão que a gente segue, ela foi encomendada familiarmente, não é a profissão que eu escolhi para mim mesmo, não é aquilo que eu quero fazer. De repente eu quero ser músico, eu quero me realizar na música, mas me dizem não, você tem que trabalhar como alguma profissão que preste, que dê dinheiro, né? Vejam, isso não está vinculado a nível social. Eu posso ser de uma família abastada, posso ser de uma família pobre, mas essa ideia preconcebida de que você não pode se dedicar a uma profissão que é aquela profissão que lhe dá prazer, que lhe dá alegria, que lhe dá satisfação, e com isso você pode ajudar o mundo, isso te leva a uma situação de angústia extrema, porque você luta contra uma coisa que não é sua. Então é isso que significa o que Arjuna, no Bhagavad Gita dos hinduístas, quer dizer: mate todos os conceitos e preconceitos anteriormente herdados e use tudo aquilo que é uma construção sua. Então você consegue construir aquilo que é seu, né? À medida que você constrói o que é seu e adota o que é seu, você vai alcançar um grau de felicidade grande. Agora, como é que eu consigo avaliar o que são os meus valores e perceber como eu ando por dentro? Eu tenho que me comunicar com o meu ser interior. E essa comunicação com o meu ser interior, ela se dá através de um instrumento que, de novo, a religião nos dá, né? Que é o instrumento da oração e da meditação. Muita gente diz, não, eu oro e medito, mas sem qualquer conexão com qualquer religiosidade. Ok, mas no fundo, quem nos trouxe esse conceito da conexão com o sagrado, da conexão com o divino, da busca do sagrado e do divino, são as religiões. Então, quando eu oro e medito, eu dialogo com esse meu ser interior. É esse o grande instrumento, a grande dica de alcançar a paz interior, é eu conseguir dialogar com esse meu ser interior e perguntar para o meu ser interior, né? Para aquela pessoa que eu sou no fundo, na verdade, você está feliz? Você está realizada? Você está realizado? É isso mesmo que você quer? Essa é a sua vida? Ou o que é aquele horizonte que você busca? Onde brilha o sol para que você possa se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo? Essa pergunta é a oração e a meditação que nos ajuda a fazermos. Porque se a gente for ficar no corre-corre da vida, eu não vou conseguir dialogar com quem eu sou verdadeiramente. E esse meu ser verdadeiro está mascarado por todas essas ideias e preconceitos e padrões e valores que me foram dados e que me foram úteis, claro, porque eu preciso, na minha infância, adolescência, juventude, construir o meu próprio ser, mas na minha idade adulta eu preciso me perguntar: isso mesmo que eu quero? É esse que são os valores que eu vou adotar para mim mesmo? O valor que eu vou adotar é me apegar ao mundo material, o valor que eu vou adotar é eu centralizar-me na minha realidade espiritual e o mundo material ser uma decorrência da minha realidade espiritual. São duas formas totalmente diferentes de ver a vida. Quando eu me pacifico com esse meu ser interior e consigo então perceber o que é verdadeiramente o meu desejo e quem eu sou e o que eu quero, é onde eu encontro
essa paz. Então, voltarmos para nós mesmos, olharmos para nós mesmos, percebermos a nós mesmos, né? Dialogarmos com nós mesmos é fundamental, é a dica número um. E essa dica número um acontece através da oração e da meditação. Eu preciso silenciar para poder ouvir a minha voz interior. Eu preciso silenciar para entender o que é a mensagem que vem de uma dimensão superior para mim. Porque nós não estamos sós nesse mundo. Esse é o outro ponto fundamental. Eu tenho uma realidade interior, mas essa realidade interior e eu mesmo não estou só nesse mundo. Eu digo, não estamos só nesse mundo, nós todos como sociedade, porque existe uma dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual, que é para onde nós iremos depois de termos completado a nossa missão nesse mundo material, essa dimensão espiritual dialoga intensamente conosco. E é ela que dá as dicas para onde nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos realizar. É essa dimensão espiritual, essa conexão que nós podemos ter através da oração com os nossos antepassados, por exemplo, que se foram, sejam nossos pais, tios, avós, bisavós ou quem seja, eles existem, eles estão aí, eles estão à nossa volta. Eles estão à nossa volta emanando energias que nós somos capazes de captar e aproveitar e entender o direcionamento que nós devemos dar à nossa vida. É uma questão de crença. Então eu preciso aprender a confiar. Eu não vou ouvir essa mensagem, não vou entender quem eu sou, não vou dialogar com o meu ser interior, nem com a dimensão espiritual que está à minha volta, a dimensão transcendental que está à minha volta, se eu não confiar. E para isso, eu preciso confiar que existe essa dimensão suprema, essa dimensão sublime, essa dimensão maior que eu não sou capaz de compreender, mas eu sou capaz de dizer que ela existe sim. E isso me leva à dimensão do divino. Quando eu me encontro na dimensão do divino, o que eu peço a Deus e o que eu peço à existência não é que satisfaça os meus desejos, mas é que eu tenha ouvidos para ouvir e entender a mensagem que vem dessa dimensão e eu consiga entender, assimilar, captar o que é a vontade de Deus para comigo. Porque quando eu digo Deus, eu estou falando dessa realidade maior que nos cerca, daquilo que é, de onde emana toda a vida, toda a energia, tudo aquilo que é. E eu preciso entender o que é essa mensagem. Quando eu me encontro dissonante, fora de harmonia, né? Fora de compasso com a mensagem que vem até mim, o que acontece? Eu me encontro em estado de desorientação, porque parece que eu vivo nesse mundo sozinho a partir das minhas próprias conclusões e dos meus próprios esforços. Claro que eu tenho um papel fundamental em me abrir para essa dimensão, receber essa dimensão e agir de acordo com essa dimensão. Tem que me movimentar. Mas é como se fosse a planta. Ela precisa ter a clorofila, ela precisa ter as folhas, ela precisa ter abertura, mas sem o sol ela não existe. Nós podemos ter todas essas capacidades como na folha, na planta, desculpe, e podemos produzir crescimento a partir das nossas qualidades e capacidades. Nossas qualidades e capacidades e dons e valores internos são como se fosse a clorofila, as folhas. Mas nós precisamos entregar ao sol. Sem o sol nós não vamos ser capazes de fazer nada. Sem eu me direcionar à dimensão divina, eu não consigo alcançar o meu propósito nesse mundo. E quando eu não alcanço o meu propósito, eu me sinto totalmente perdido, eu me sinto totalmente desalentado, desajeitado. Né? Então, essa é a dica. Você quer encontrar a paz interior? Você tem que travar uma guerra, como diz Gilberto Gil na música, interna, contra você mesmo, porque é o nosso ego que nos cega, é o nosso ego, nossos desejos, nossas paixões, nossos quereres que nos impedem de podermos olhar para nós mesmos. Essas paixões, esses quereres, esses desejos
provém de todo um processo de, digamos, assimilação daquilo que não é nosso. É o mundo que traz. Eu preciso aprender a separar o joio do trigo. Eu preciso ver quais são os meus valores. Como é que eu faço isso? Através da oração e meditação, em que eu crio a condição, o espaço para eu poder ouvir a minha voz interior e eu poder também ouvir a voz divina. E aí eu faço a conexão. Aí eu jogo o ego, desejos, paixões, quereres para o lado, consigo encontrar o meu propósito de vida, consigo encontrar a, o meu verdadeiro ser, o meu verdadeiro eu, e a partir daí eu consigo viver uma dimensão de paz. Eu consigo viver uma dimensão de autorrealização, eu consigo viver uma dimensão de reconhecimento dos meus potenciais, das minhas capacidades, e daí a paz, ela se encontra estabelecida. É isso aí.